E aí, pessoal, estamos novamente nos encontrando para uma segunda videoaula, né? A primeira foi uma aula bem teórica. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de cálculo, né? Não se assuste, é algo trivial. O que nós vamos ver hoje é frequência absoluta e frequência relativa. O que é frequência absoluta? É o número de vezes que um determinado valor é observado na amostra. E frequência relativa? Registra a frequência absoluta em relação ao total. Nós estamos fazendo uma amostragem. Vamos supor que eu vou na turma e eu quero fazer agora uma pesquisa sobre qual time que você torce. Selecionei 10 alunos, fiz a pergunta e tive a seguinte resposta. Rafael torce pelo Sport, Igor torce pelo Sport, Silmar Santa, Josué Santa, Hugo Sport, Ingrid Sport, Renata Náutico, Wellen Sport, Dilma Sport e Rose Santa. A amostragem que eu fiz com 10 alunos. Então vamos contar. Quantas pessoas responderam Sport? Rafael, Igor, Hugo, Ingrid, Wellen e Dilma. Então nós temos 6 torcedores do Sport. Quantas pessoas responderam Santa Cruz? Silmar, Josué e Rose. 3 pessoas do Santa Cruz. E o Náutico, eu só tive uma resposta que foi a de Renata. Ora, a frequência absoluta a gente viu que é o número de vezes que um valor da variável é citada. Então, a frequência absoluta dos torcedores do Sport foram 6, a frequência absoluta dos torcedores do Santa foram 3 e a frequência absoluta dos torcedores do Náutico foi 1. Já a frequência relativa, ela é a quantidade da absoluta em relação ao total. Então, nós temos um total de 10 entrevistados. A frequência relativa do Sport seria 6 que optaram pelo Sport sobre os 10. A frequência relativa dos torcedores do Santa seriam os 3 sobre o 10. E a frequência relativa dos torcedores do Náutico, 1 em 10. 0,6 é a divisão de 6 por 10, que por sua vez representa 60%. A mesma coisa vai acontecer em relação aos torcedores de Santa Cruz. 3 dividido por 10 dá 0,3. Se eu desloquei a casa 2 casas decimais à direita, eu vou ter 30. Então, representa 30%. E, por fim, o Náutico, 1 dividido por 10, que dá 0,1. Andei 2 casas à direita, eu vou ter 10%. Detalhe, podemos associar a frequência relativa à probabilidade de ocorrência desse evento. Então, como eu fiz uma amostragem na turma, eu posso dizer que 60% da turma torce pelo Sport, 30% da turma torce pelo Santa e 10% da turma torce pelo Náutico. Então, eu tenho o Sport, o Náutico e o Santa Cruz. E vou ter o total. A frequência absoluta em relação ao Sport foram 6. Ao Náutico foi 1 e ao Santa foram 3. A frequência relativa ao Sport foi 60%, o Náutico 10% e o Santa 30%. Que sempre o total tem que me dar um resultado de 100%. Agora nós vamos falar os tipos de frequência. Eu vou considerar 6 tipos de frequências. Eu tenho a frequência absoluta simples, que é aquela que a gente já viu, a frequência absoluta acumulada crescente, a frequência absoluta acumulada decrescente, que eu vou representar com um F minúsculo. Então, FI vai ser a frequência absoluta simples, FAC, frequência absoluta acumulada crescente, e FAD, a frequência acumulada decrescente. Tenho também 3 que representam as relativas. A frequência relativa simples, representada por FI, com F maiúsculo, que é a que a gente já viu, que trabalha o valor percentual. E nós vamos ter também FAC, que é a frequência
acumulada crescente, e FAD, que é a frequência acumulada decrescente, onde nós vamos distinguir quem vai ser a frequência absoluta e quem vai ser a frequência relativa pela inicial. F minúsculo, as frequências absolutas. F maiúsculo, as frequências relativas. Então vamos lá. O que é frequência absoluta crescente? Olha, perceba que eu tive a frequência de 6 torcedores do esporte, 1 do Náutico, 3 do Santa, que me totalizou 10. Como eu quero a crescente, observa, eu vou pegar o 6, eu vou somar com o 1 do Náutico e vou ter o 7. Por isso a palavra acumulada. Eu vou acumular os valores. Então, 6 mais 1, 7. 7 mais 3 vai dar 10. Então, eu tenho a frequência acumulada. Ok? Agora, venho do maior para o menor. Então, eu vou começar do maior para o menor. Como eu tive um total de 10, eu vou começar com 10. Então, ó, 10 menos 6, eu vou ter 4. 4 menos 1, eu vou ter 3. Então, perceba que agora eu estou vindo do maior para o menor. Sempre fazendo a relação tanto da frequência crescente como a decrescente com a frequência inicial. Poderia fazer uma tabela geral. Ó, frequência simples, 6, 1, 3, e dá um total de 10. A frequência acumulada crescente, então eu teria 6 mais 1, 7. 7 mais 1, mais 3, 10. Observa aqui. A frequência decrescente. Vou começar agora do maior para o menor. Então, eu vou ter 10 menos 6. Olha, esse 6 que eu estou me referindo é da frequência simples. Então, acumulada decrescente, 10 menos 6 dá 4. 4 menos 1 dá 3. E daí eu tenho uma tabela formada com as 3 frequências absolutas. A mesma coisa você vai fazer na frequência relativa. Então vamos montar logo a tabelinha aqui, ó. Então, frequência relativa. Eu tenho a simples, onde eu tenho 60%, 10% e 30%. A frequência acumulada crescente, eu teria 60, 60 com 10, eu vou ter 70, 70 com 30, eu vou ter 100. E agora vamos fazer a decrescente. Olha, o total não foi 100, então eu vou pegar agora aqui, ó, 100 menos 60 me dá 40. 40 menos 10 me dá 30. E 30 menos 30 daria 0. Então, eu não preciso representar nem a frequência acumulada crescente, nem a frequência acumulada decrescente em relação ao total. Ok? Então, até a próxima aula.